Alô, amigos do nosso canal Varal, eu agradeço a sua participação mais uma vez. Curte, compartilhe os nossos vídeos e nos acompanhe. Dê lá um clique, um positivinho pra gente, inscreva-se. Você já já sentiu vazio? Quantas vezes você já se sentiu sozinho? Cadê os amigos? Cadê os familiares? Um dia, um homem de Deus se sentiu assim, desprotegido. Este homem, ele sabia quem era o seu protetor. Esse homem reconhecia que alguém muito maior que ele era a sua segurança. Afinal, quem garante a sua segurança plena? Somente quem? Quem pode te livrar de todos os males no dia a dia? Quem representa mais do que um exército forte ao seu lado? A frase, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Essa frase, ela foi dita por Moisés, conforme está registrado lá no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 15. Moisés se sentiu sozinho. E neste versículo, Moisés ele expressa a Deus que ele e o povo de Israel não desejavam prosseguir na jornada sem a presença divina, pois é a presença de Deus que os distinguirá e lhes trará a certeza do favor divino. Sim, somente com Deus eles queriam caminhar. Mesmo Deus mandando somente um anjo, está lá nessa história bíblica, Moisés queria e necessitava de alguém que não podia, sem dúvida alguma, caminhar com eles, sentir seguros. Este versículo lá em Êxodo 33:15, nas diferentes traduções, é uma súplica de Moisés a Deus, afirmando que se a presença divina não acompanhasse o povo de Israel para a terra prometida, eles não deveriam ser enviados, eles não queriam ir, pois a presença de Deus é o que distingue dos outros povos, porque o povo acreditava em Deus. Mas neste momento, descrito lá no livro de Êxodo, após um período de desobediência do povo de Israel, Deus decide enviar um anjo para guiá-los. Somente um anjo, mas que não iria com eles. E eles ficaram tristes, aborrecidos. Moisés, entendendo que a presença de Deus é o que mais importava naquela caminhada, vai e intercede pedindo que Deus vá junto com eles, com o seu povo. Moisés, ele reconhecia a fraqueza de seu povo sem Deus, sem estar com Deus, estar com eles. Seria uma jornada que poderia ter muito mais do que um destino. Não basta saber onde se quer chegar, também é importante planejar como ir até o lugar, até a terra prometida. Mas por que era importante Deus estar junto nesta caminhada? Porque Moisés já tinha experiência de ouvir Deus. Por isso, ele disse essas palavras: olha, eu não vou sair daqui não, Senhor. Se você não for comigo, eu não vou. Deus falou muitas coisas a Moisés, mas um dos diálogos mais importantes foi lá no Monte de Sinai, onde ele revelou a Moisés os 10 mandamentos e os outros preceitos para o povo de Israel, que naquele momento era um povo desobediente, estavam totalmente dispersos. Além disso, Deus instruiu Moisés a libertar os israelitas da escravidão do Egito. Portanto, queria que Deus os acompanhasse. Mas para isso, Moisés já tinha ouvido a Deus. Quando Deus apareceu a Moisés em forma de um fogo na sarça ardente e incumbiu da missão de liderar os israelitas para fora do Egito. Deus já tinha dado essa missão para Moisés. Moisés é especial para Deus.
Por isso sempre se sentiu fraco quando Deus disse que iria mandar somente um anjo. Olha, eu não vou com vocês, vou mandar somente um anjo. E aquilo para eles era uma coisa, era uma fraqueza que eles sentiam. Sabe por quê? Porque Deus também deu a Moisés diversas outras leis e ordenanças para ser transmitida ao povo. Fale com o povo. Ele estabeleceu um sistema de leis e práticas para a vida e a comunidade do seu povo. A Bíblia relata que Deus falava sempre com Moisés, face a face, como um amigo fala com outro, demonstrando uma relação próxima e especial entre os dois. Os dois estavam ali juntos. Moisés era o homem de confiança do Senhor. Vale lembrar que o segundo discurso de Moisés, encontrado lá no livro de Deuteronômio, capítulo 5 a 26, é uma série de sermões e instruções que Moisés transmitiu ao povo de Israel antes da sua entrada na terra prometida. É a verdade. E esse discurso é uma recapitulação da aliança feita no Sinai lá atrás. E era uma exortação, uma chamada de atenção sobre a obediência aos mandamentos que Deus lhe tinha colocado e ele passou para o seu povo. Mas Moisés, ele era diferente e mostra as 3 fases da vida de Moisés. Vamos ver qual que é? A primeira, achando-se alguém no Egito. Segundo, aprendendo a não ser ninguém no deserto. O terceiro, entendendo o que é ser alguém nas mãos de Deus. Moisés tinha esses conhecimentos. Essas eram as diferenças que Moisés tinha diante do seu povo. A frase citada no início desse versículo, neste vídeo, realça a importância do relacionamento íntimo com o Criador, onde o clamor por sua presença se torna mais vital do que as mais grandiosas conquistas. Sem Deus não haveria nada disso. O povo sabia disso, Moisés sabia disso, mas para concluir finalmente, entendemos que a frase "se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar", que foi dita por Moisés, que está lá em Êxodo 33:15 da Bíblia. Foi uma passagem muito importante, e essa passagem expressa a profundidade e a profunda confiança de Moisés na presença de Deus, reconhecendo que sem ela, qualquer jornada, por mais promissora que poderia ser, seria inútil e cheia de desafios intransponíveis se o Senhor não estivesse com ele. Ele não apenas pedia por um destino, mas pela própria companhia divina, como garantia do sucesso, garantia que ia conseguir chegar lá, preferindo permanecer onde estava a prosseguir sem a presença de Deus. Eu não vou sair daqui. Senhor, se você não estiver comigo, eu não vou sair daqui. Eu não vou partir para a terra prometida sem a sua presença. Porque Moisés sentiu naquela época que o povo estava muito rebelde. Moisés passava as mensagens, o povo não seguia, não queria ouvir Moisés. E Moisés sentiu essa clara necessidade de ter a presença de Deus. E você? Você tem a clara necessidade de ter o Senhor no seu dia a dia? Você tem aquela clara necessidade de saber que Deus tem que estar conosco dia a dia? Será que quando você levanta, você agradece a Deus pela necessidade, porque é uma necessidade, Ele estar com você no seu dia a dia? A presença de Deus, será que Ele é importante? Será que tudo você coloca na mão do Senhor? Às vezes nós passamos por aflições, lutas, coisas incríveis que surgem no nosso meio, na nossa frente, na nossa condição humana.
Mas a gente não quer reconhecer isso. A gente olha e parece que tudo é normal. Nós queremos fazer a nossa caminhada conforme a gente quer, do jeito que a gente quer, sem a presença de Deus. Nós queremos, na maioria das vezes, resolver os nossos problemas sem a presença de Deus. Mas eu queria dizer para você dessa importância. A importância do Senhor estar contigo. A importância no seu dia, quando você levanta para você agradecer, porque eu vi a luz do dia. Nas suas necessidades, se você colocar Deus diante de tudo, você vai ter um sucesso muito grande. Porque o objetivo de Deus é nos auxiliá-lo, mas Ele quer o que de nós? Também a confiança que nem Moisés tinha nele. Não bastava simplesmente um anjo querer conduzir o povo, porque naquela época o povo estava rebelde, cheio de idolatria, não escutava os conselhos que Deus passava para Moisés e Moisés passava para o seu povo. O povo não estava interessado nessa condição. O povo não estava interessado no que Moisés falava, no que Moisés pretendia para o povo, porque Moisés ele foi determinado. O Senhor Deus determinou Moisés para que ele seguisse à frente no comando do seu povo, mas o povo não queria ouvir. E você? Você aceita as condições e coloca um Deus na sua vida? Porque nós já temos um anjo hoje que Jesus falou: eis que te deixarei um consolador, que é o Espírito Santo. Nós temos isso, mas nós também temos que orar, vigiar, ter cautela, saber aquilo que é mais interessante no nosso dia a dia. Muitas vezes nós queremos resolver tudo sem a presença de Deus. Afoito, nós ficamos preocupados, nós ficamos tristes, nós ficamos aborrecidos e tudo parece difícil e nós não olhamos para Deus. Nós não vemos que Ele, aquele alcance, é a mão estendida, é o ouvido que está para ouvir, e nós negamos a nós mesmos. Na medida que você tenta resolver assim seus problemas você mesmo, aí fica difícil, porque o Senhor quer que você esteja junto com Ele, como Moisés sentiu: olha, não basta um anjo, Senhor, eu quero a sua companhia. Olha que um anjo tem poder quando Deus manda, mas Moisés queria Deus perto dele, Deus junto com ele, caminhando com ele. E muitas vezes nós não queremos saber e colocar Deus adiante dos nossos problemas. Na mesma medida que quando nós queremos resolver a nossa situação, os nossos problemas, e você pensa: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, sempre peça direção ao Senhor. Sempre peça a Ele para que Ele possa te instruir da melhor forma, porque a sua mão não está encolhida e nem o seu ouvido arruinado, está escrito lá na Bíblia. Portanto, meu amigo, você nunca tente andar à frente de Deus. Deixe Deus andar à sua frente. Você vai ter sucesso. Você vai ser aquela pessoa que vai ser bem conduzida. Você chegará no lugar que você quer chegar. Mas sem Deus, tudo torna-se muito difícil. Amigos do canal Varal, eu agradeço a sua participação. Curte, compartilhe, inscreva-se. Dá essa alegria para nós. Nós já estamos com 300 e quase 50 vídeos gravados. E eu tenho aqui essa persistência de levar essa palavra maravilhosa para você. Procurar levar um pouquinho do pequeno conhecimento que eu tenho. Levar a melhor coisa que eu posso te levar
é a palavra de Deus, que hoje o povo não está interessado. O mundo está correndo um perigo muito grande sem a permanência de Deus na vida de cada um que pisa nesse globo terrestre. Eu agradeço a sua participação, que você esteja sempre com Deus, que você seja aquela pessoa maravilhosa nos caminhos dele. Para mim, o que importa é isso, que você cresça, que cada vez mais progrida espiritualmente, materialmente, financeiramente, de todas as... Eu agradeço a sua participação e que Deus nos abençoe e nos guie sempre, como Moisés pediu que ele queria ser guiado por Deus. Muito obrigado e fiquem todos com o Senhor.